É isso aí. O Arrasca e o Felipe Luiz. O Diego é discutível, tá machucado, mas o Diego é discutível, parece né? que já perdeu a posição. Parece que já perdeu a posição. Malvadão tá de volta, professor? Com Davi Luiz, com Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol. Já é pelo menos um malvado, né? Mas não é mais um malvado favorito, se é né? tão, Porque o favorito é o Galo. E já é mais malvado do que os outros times que o Renato escalou. Aquela grande interrogação sobre a função do Arrascaeta continua. Às vezes o Vitinho embala, às vezes não é o suficiente. Dependendo do jogo, a gente vai voltar nessa história. O Davi Luiz, para te ser sincero, o Davi Luiz, ele jogou muito pouco pelo Flamengo e há muito tempo. Então é mais um caso que a gente considera ali no papel, né? Como é uma carência muito grande do time, e lembrando das primeiras exibições do Davi Luiz, em que ele resolveu realmente ser aquilo que o Flamengo precisa hoje, ou seja, um zagueiro, é um reforço bastante bem-vindo. O Gabigol, gostei da volta do Gabigol, e não é só pelos gols que fez, é pela participação no jogo. Então o Flamengo também tem esse reforço, né? A volta realmente do Gabigol de corpo e espírito, a se basear pela última partida no Paraná. O rubro-negro hoje tem motivos para dar uma trégua para o Renato, né? Pelo menos vamos deixar o time desenvolver primeiro para vir com aqueles corinhos indecorosos depois. Corinhos indecorosos. Até um cheirinho de reconciliação no ar, sim, William. Tem um desfalque importante, hein? O melhor jogador do Flamengo de um mês e meio pra cá tá fora dessa escalação que eu vi ali. O Misha? Michael. Não pode deixar fora? Quem tá jogando mais no Flamengo de um mês pra cá? O melhor jogador do Flamengo de um mês pra cá, vou concordar pela 1000ª vez hoje com você, que coisa, o Michael. Estamos entrosados, né? Estamos entrosados. Não, obviamente que o Bruno Henrique estando pronto para jogar, apesar do que contra o Atlético Mineiro jogaram os dois, né? De repente pode pintar o Michael ali e não o Vitinho. Será que não? Pode. Eu prefiro, viu? Eu prefiro. Mas o Vitinho não tá mal. O Vitinho dá organização. Mas o Michael tá melhor. Mas aí muda um pouco, né? Ele tem que mudar, ele abre o Michael, o Bruno Henrique, né? Você praticamente joga com 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. É uma formação interessante, porque o Bruno Henrique tem se dado bem com o Michael. Mas vai muito do Renato, da proposta. Para mim, hoje, a chave não é nem em volta de Davi Luiz e Rodrigo Caio, você ter um time mais completo. A questão chave para mim é, o Flamengo, mesmo desfalcado, está jogando muito menos do que pode. E uma coisa é, você tem um time desfalcado, sem as estrelas, um time muito mexido em algumas ocasiões, você não vai jogar como time principal, com uma formação à vera. Mas ainda isso não justifica os desempenhos que o Flamengo tem tido, de correr muitos riscos, de muitas vezes não conseguir controlar o jogo. E o Flamengo tem jogadores que, por mais que não sejam os mesmos, a característica do Vitinho é muito diferente do Arrascaeta, própria qualidade técnica, Michael com o Bruno Henrique também muda, embora o Michael esteja em um bom momento, mas o Flamengo não pode jogar dessa forma, o Flamengo não pode ter algumas abordagens que o Renato tem tido, né? Então, acho que isso passa para o time alguns recados que não são de um certo conformismo. A gente está ganhando de 2-0, então vamos manter assim, vamos segurar o resultado. Para mim isso é muito pouco para o Flamengo. Então a postura tem que ser diferente. Não só jogadores, contar com um time com força máxima, mas mudar um pouco essa ideia de que o Flamengo pode se contentar com 1-0 porque tem desgaste, porque tem desfalque. Sofrendo muitos gols ultimamente, né? Sim. O ponto positivo aí nessa sequência foi o duelo com o Galo. Ali foi bem, o Flamengo conseguiu segurar o forte ataque do Atlético Mineiro, mas se a gente pensar nos 3 confrontos diante do Atlético Paranaense, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro, sofreu 7 gols, né? Não é isso? 2-2, 3-0 2, e outro 2-2. E outro 2-2, é isso. Fora o 3-1 do Fluminense. Fora, ainda tem nesse meio, né? Nessa sequência tem o 3-1 do Fluminense. E se a gente pensar e lembrar rapidamente de todos esses gols sofridos, tem falhas em bolas aéreas, tem falhas individuais do grande goleiro que é o Diego Alves, uma história maravilhosa não só na carreira dele em si, mas com a camisa do Flamengo, mas em 2 jogos pelo menos contra o Furacão ele falhou. Mas só o fato de ter a dupla principal, Rodrigo Caio e Davi Luiz, já não dá traz mais segurança, já não ajuda? Traz mais segurança, apesar que contra o Galo, aí que eu tô...
Sim, sim. Tem Gustavo Henrique e essa, Léo né? Pereira. Contra o Galo, a dupla foi bem demais, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, né? Nem tanto em outros jogos. Por exemplo, aquele primeiro jogo lá contra o Furacão pela Copa do Brasil, o Léo Pereira, até o pessoal brincou, falou que era o mordomo, tá Isso. sempre na cena do crime, os 2 gols de cabeça em cima dele. Mas é óbvio que traz mais experiência, mais segurança. Teoricamente, eu acho que na prática também, né? Apesar que o Davi Luiz não tem jogado, jogou muito pouco pelo Flamengo. 2 jogos só. 2 jogos só. A última vez que ele jogou com o Tem Rodrigo entrosamento. Caio, que foi a última e quase que a primeira, foi 29 de setembro. Faz tempo. Jogo do Barcelona. O jogo do Barcelona. Mas mais do que a importância dos 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro, a importância dessa dupla de zaga se entrosar para o dia 27, que provavelmente, se estiverem inteiros, devem ser esses os zagueiros do Flamengo contra o Palmeiras. Eles têm que jogar. Eles têm que ter entrosamento para chegarem prontos, né? 100% para a final da Libertadores. E por isso que eu estou falando que você precisa de mais, além do retorno. Pô, Rodrigo Caio e Davi Luiz, ótimos zagueiros. Mas só eles ali, você não, contar que a qualidade técnica, a leitura de jogo deles vai ser suficiente para o Flamengo, já é um risco. Você precisa proteger os caras. Da forma que o Flamengo tem jogado, você muda uma peça, mas o cara continua exposto. É com o Felipe Luiz, é o René, é o Ramon jogando pelo lado esquerdo. Então já chega o Davi Luiz, voltando, sem ritmo. O cara vai precisar ser um leão em campo, fazer o que ele fez contra o Barcelona, né? Que ele salva aquela bola com Pode o ficar joelho. mano a mano toda hora, né? Então, e aí o jogador vai sentindo isso e aos poucos fica mais seguro. Então o Renato precisa contar, sim, com a qualidade dos jogadores, do elenco que tem, mas encontrar soluções para melhorar a recomposição defensiva, para dar mais segurança de fato ao Flamengo e que não fique só esse jogo que dependa demais de um lampejo, de um cara que faz algo fora de série. E esse tem sido o Flamengo do Renato. Muito dependente de um lance individual do Michael, ele num dia inspirado, do Bruno Henrique, do Gabigol, e nem sempre essa genialidade aparece. Então você precisa contar com um conjunto mais assentado, resolver ainda o Andreas Pereira como volante, que ali para mim ele vai bem, ele é um cara que tem visão de jogo, mas ainda deve um pouquinho no auxílio ao Arão nessa marcação, em cobertura de lateral. Então é algo para se observar e não só achar que Rodrigo Caio e Davi Luiz são a salvação. O jogo coletivo do Flamengo, para mim, é o principal ponto de atenção, não só para esse jogo contra o Atlético Goianiense, mas para essa sequência que é até viável para o Flamengo. O Flamengo tem Atlético Goianiense, Chapecoense e Bahia. São jogos que você olha e fala, poxa, o Flamengo, 2 deles em casa, sim, é jogo para fazer, sequência para fazer 9 pontos. Sim, sim. Mas o professor até falou de fazer as pazes, né? É jogo para fazer as pazes.